Irmãos, então vamos para a pregação dessa noite, que o nosso Deus nos ajude e que o Senhor fale ao nosso coração. Evangelho de Marcos, capítulo 16, irmãos, por favor, abram nessa passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 16, vamos ler do verso 1 ao verso 11. Marcos, capítulo 16, do verso 1 ao verso 11. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde o tinham posto. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Amém. Eu quero começar a pregação dessa noite fazendo uma pergunta para vocês. Não é muito comum eu começar dessa forma, mas hoje eu gostaria que vocês retrocedessem para o dia de ontem e pensassem no que vocês fizeram ontem, especialmente depois do meio-dia, à tarde, à noite. O que vocês fizeram? Qual foi a agenda de cada um de vocês? Qual foi a preparação espiritual de vocês para o culto de hoje? Manhã, noite? Ou vocês nem pensaram nisso? Não se prepararam? Os nossos irmãos do século XVII, popularmente chamado de puritanos, eles diziam que o dia do Senhor, o domingo, era o dia mais importante da semana, era a feira da alma, era o dia do grande banquete da alma, e eles se preparavam para isso. O sábado, ou o 7º dia no nosso calendário, servia como uma espécie de preparação para o dia de Deus, o dia do Senhor. E eles então, ao se aproximar do sábado, por volta da tarde e no começo da noite, eles se preparavam, eles oravam, eles relembravam as suas famílias: amanhã é o dia do Senhor, o nosso Deus, o Deus que nos salvou, o Deus que requer a nossa adoração. E eles preparavam sua alma, eles oravam e clamavam para que Deus falasse com eles no culto, por meio da pregação da palavra, pelas leituras da Bíblia que eles iriam fazer durante o culto. Eles diziam: Senhor, nós esperamos por esse dia toda a semana. Fala conosco, alimenta nossa alma, enche nossos tanques. E eles se preparavam, irmãos.
com oração, com leitura bíblica e com meditação. Eram as 3 formas mais usadas pelos puritanos na preparação para o dia do Senhor. Se eles faziam isso no sábado, que antecede o dia do culto solene a Deus, como eles guardavam esse dia então? Como o texto da Escritura que menciona o primeiro dia da semana no capítulo 16, a pergunta é: como Maria mãe de Maria Madalena e Maria mãe de Tiago, como Salomé, estas mulheres haviam se preparado para o sábado judaico, porque lá, naquela altura, não se guardava o domingo, se guardava o sábado, o 7º dia. Jesus morreu na sexta-feira. Muito provavelmente ele tenha morrido mesmo na sexta-feira. E logo na sexta-feira, depois que o seu corpo foi tirado da cruz, ele foi levado então para a sepultura. E estas mulheres tinham aromas, o qual elas usavam como uma espécie de honra àquela pessoa que havia sido um grande homem, ou uma grande mulher, seja qualquer pessoa que morresse e fosse digna na perspectiva dos que estavam vivos. E elas guardavam esses bálsamos para passar no corpo, no cadáver da pessoa, para trazer um aroma suave. E elas tinham preparado em suas casas essas especiarias, esses bálsamos. Mas nenhuma delas foi no sábado passar bálsamos no Senhor. Porque elas não queriam quebrar o dia santo de Deus, o 7º dia. Elas esperaram passar o dia do Senhor, o 4º mandamento, para ir somente no domingo, no primeiro dia da semana, para passar ali os aromas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Elas, na sexta-feira, não foram. No sábado, o dia do descanso, não foram, porque guardaram o dia do Senhor e foram apenas no domingo, que naquela ocasião ainda não era o dia do Senhor, passou a ser a partir daquele momento. O cristianismo, ele é tão importante, meus irmãos. Na verdade, não é o cristianismo que é importante, é Cristo que é importante. Deixa eu me corrigir. Cristo é tão importante que ele divide o calendário, como vocês sabem. Antes de Cristo, depois de Cristo. Ou as coisas acontecem no calendário histórico antes de Cristo nascer, ou depois que Cristo nasceu. Cristo dividiu o calendário. Tamanha é a sua importância. Mas ele dividiu mais do que o calendário. Ele mudou o dia do descanso do Antigo Testamento, o 7º dia, para o primeiro dia da semana, o domingo. A partir da ressurreição do nosso Senhor, o dia que passou a ser guardado pela igreja foi o primeiro dia da semana. Incontestavelmente, ainda que os adventistas tentem usar as passagens do Antigo Testamento para mostrar que é o 7º dia, e nós precisamos concordar que no Antigo Testamento é o 7º dia, o sábado, mas no Novo Testamento é o primeiro dia da semana, e este dia é chamado o dia do Senhor. Perceba como os acontecimentos aqui vão sempre apontando para o grande acontecimento que foi realizado nesse dia. As mulheres vão até o sepulcro para passar ali os aromas no nosso Senhor. Essas mulheres que são mencionadas no primeiro verso do capítulo 16, elas iam então fazer aquela prática comum de passar os aromas, honrando assim
àquela pessoa, considerando aquela pessoa. E elas saem, diz o verso 2, muito cedo, no primeiro dia da semana, despontando ainda o sol se levantando ainda, elas se dirigem ao túmulo onde Jesus Cristo havia sido colocado, diz o versículo 2. Elas esperaram apenas passar o dia do Senhor, para correr para o sepulcro, o mais rápido, no começo do dia, rapidamente, elas correm até lá. E elas dizem no verso 3, como nós vamos tirar aquela grande pedra colocada no sepulcro? Era a porta do sepulcro, era uma rocha que precisava ser removida para que elas entrassem. Havia muitas dificuldades que o Evangelho de Marcos não narra, mas nós vamos encontrar nos outros evangelhos e vamos encontrar também na história romana acontecimentos semelhantes. Essas dificuldades estavam na presença de soldados romanos. A pedra que era colocada no sepulcro, ela era selada, então se ela fosse removida, o selo romano era quebrado e os soldados de guarda eram mortos. O império os matava. Eles precisavam guardar o corpo com a própria vida. Assim como quando guardavam prisioneiros em cadeias, eles guardavam com a própria vida. O preço da fuga era a vida dos soldados. Então, aquelas mulheres não iam ter como se aproximar, porque a pedra estava fechada, o sepulcro estava fechado, havia soldados, e ainda elas não iriam ter mesmo nenhuma condição física de remover a pedra. Mesmo assim elas foram, e foram discutindo como iria fazer ao chegar no sepulcro. Mas quando elas chegam, a pedra já está removida. Não tem mais pedra na porta do sepulcro. E isso já é um grande espanto para elas. Olhando, viram que a pedra estava removida. Era muito grande a pedra. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidas e também atemorizadas. Ora, não tem pedra? Elas entram e encontram uma pessoa de branco no sepulcro, sentado ali nas proximidades, aonde o corpo de Jesus deveria estar. E elas não conheciam aquela pessoa. Não era um soldado, era um homem vestido de branco. E aquilo já traz um grande espanto àquelas mulheres. O texto diz que nesse momento, o coração daquelas mulheres começa a se encher paulatinamente de temor. Não o temor reverente, mas o temor medo, literalmente. Elas começam a ficar com medo daquela situação. O que está acontecendo? Sem pedra, sem soldados e um homem desconhecido aqui dentro. E este homem se dirige a essas mulheres com as seguintes palavras: não vos atemorizeis. Ele sabe que elas estão com medo. Não vos atemorizeis. Ele sabe quem elas estão buscando. Vocês estão buscando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. E ele diz: ele não está aqui. Vocês não vão encontrá-lo na sepultura. Ele ressuscitou dos mortos. Essa é a segunda menção à ressurreição e ao primeiro dia. Existem, além destas menções diretas da ressurreição de Cristo, existem outras menções indiretas que o texto já vão preparando os leitores para a ressurreição. Por exemplo, a remoção da pedra é uma mensagem de que a ressurreição aconteceu. Nós que lemos a Escritura e conhecemos a mensagem do Evangelho, conhecemos as promessas de Cristo antecipadas, já vamos prevendo que ele ressuscitou antes que seja anunciada a sua ressurreição. Então a pedra retirada é uma mensagem subliminar de que ele ressuscitou dos mortos. Então,
o homem de branco diz: ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Vejam o lugar onde o tinham posto. Ele estava lá, mas não estava mais lá. Ele havia estado naquela pedra da sepultura, mas não estava mais. Ele ressuscitou. Diz ainda o texto: vão, digam aos discípulos de Jesus e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Essa é uma outra mensagem da ressurreição. Duas mensagens da ressurreição aqui no verso 7. A primeira é quando o homem de branco diz: vocês devem ir para a Galiléia, avisem os discípulos, avisem a Pedro. Ele vai adiante de vocês, na frente de vocês, para a Galiléia. Como? Porque ele ressuscitou dos mortos. É o que o anjo está dizendo, o homem de branco está dizendo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e irá para a Galiléia, à frente de vocês. Depois ele diz, relembrando as palavras de Cristo, de que o Senhor mesmo havia anunciado a ressurreição muitas vezes. Porque ele diz: lá na Galiléia vocês poderão vê-lo como ele vos disse. A ressurreição não deveria ser um mistério para os discípulos do Senhor. Eles não deveriam ficar admirados, não deveriam ficar surpresos, porque Cristo havia dito inúmeras vezes que ressuscitaria, que venceria a morte, que era necessário ir para a cruz e padecer e morrer pelas mãos de pecadores, mas que ele ressuscitaria. Essa mensagem da ressurreição, ela foi dita pelo nosso Senhor Jesus muitas vezes, meus irmãos, em sua vida. E os discípulos dele foram aqueles que menos acreditaram nessa mensagem nesse momento. A morte de Jesus foi tão chocante para os discípulos, eles estavam tão arrasados, tão abatidos, que nem sequer pensavam em ressurreição. Veja, as mulheres vão para o sepulcro para ungir um cadáver. Não há ressurreição na cabeça delas. Há morte. Há um cadáver esperando. Elas nunca, essas três mulheres citadas, nunca pensaram em ressurreição. Mas quando chegam lá tem uma grande surpresa. O texto também diz que os discípulos estavam todos abatidos. Versículo 10: partindo, ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando. Vejam o ânimo para quem esperava a ressurreição. Os discípulos todos tristes, todos chorando, todos choramingando, porque o seu Senhor estava morto, o seu Senhor não estava mais ali. E agora, todo o tempo que estivemos com Ele, todas as promessas, e agora Ele está morto. Ninguém pensava em ressurreição. Vocês sabem quem pensava em ressurreição, irmãos? Os judeus incrédulos e os romanos. Os judeus, quando Cristo morreu, foram até o prefeito Pôncio Pilatos e disseram: mande soldados para o túmulo, mande que o túmulo seja vigiado, marque toda a segurança, porque ele falava em ressurreição. Ele falava que se levantaria dos mortos, e os seus discípulos podem ir lá e roubar o corpo. Mas eles ainda falavam em ressurreição, eles lembravam dessas palavras de Cristo. Mas os discípulos não. Ninguém pensava em ressurreição. Quando o anjo ou o homem de branco dá essas notícias maravilhosas às mulheres e mostra para elas que a pedra do sepulcro está vazia, que não há cadáver, não há ninguém morto naquele lugar,
E ele então diz: vão e anunciem, vão a Galileia, lá vocês o encontrarão, vocês o verão, estarão com ele. As mulheres saem na mesma hora, correndo, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor. Todo esse encontro, como eu disse, foi marcado por muito medo. Elas já chegam espantadas porque não há pedra. Quando vem um homem de branco, o texto diz que elas começam a ficar atemorizadas, e depois da notícia, e elas saem correndo, o texto diz que elas estão possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram para ninguém. Foi um choque para aquelas mulheres cristãs. Isso nos ensina uma coisa, irmãos. A vitória de Cristo sobre a morte é algo incrível mesmo. Ninguém esperava isso. Voltar dos mortos é surpreendente. Estar morto e viver é surpreendente. Apocalipse diz que quando João está ali recebendo a revelação, ele ouve uma voz, ele está chorando, porque os céus se abrem e não havia ninguém capaz de abrir o selo de um livro, que havia a profecia. E naquele momento João chora desesperado, porque ninguém há nos céus e na terra que possa abrir o livro. De repente ele escuta uma voz e olha para trás, e a escritura narra que havia um como cordeiro, um como se estivesse, como que estava morto, mas que agora estava vivo, o Senhor Jesus Cristo. É a imagem do cordeiro morto, a oferta, o sacrifício morto na sexta-feira, mas que agora estava vivo. Ele era digno de abrir o livro, o único digno de abrir o livro. E ali aquelas mulheres estão diante daquele acontecimento, irmãos. A ressurreição do Senhor Jesus. O anjo diz: ele não está aqui, ele ressuscitou. Essa é a vitória sobre a morte. É o evento máximo do cristianismo, a morte e a ressurreição. A morte e a ressurreição. É por isso que o dia do Senhor não é mais o sábado da criação, é o sábado cristão ou o primeiro dia da semana. Depois desse grande e maravilhoso acontecimento, a ressurreição do nosso Senhor, toda a igreja passou a observar, a adorar a Cristo, a cultuar no primeiro dia da semana. E esse dia, o primeiro dia da semana, passa então a ser chamado por eles, os apóstolos, de o dia do Senhor. João diz, na ilha de Patmos: estando eu na ilha de Patmos, no dia do Senhor, no domingo, o primeiro dia da semana, esse dia passou a ser chamado de o dia do Senhor. O escritor da carta aos Hebreus diz que, falando sobre o dia do descanso, e que esse dia era uma preparação para um dia maior que viria, ele diz, falando do dia da ressurreição, o dia do Senhor também. É por isso, igreja bendita e maravilhosa do Cordeiro, que esse dia, o dia do culto, é um dia tão especial para nós. Porque aqui, esse dia, é o dia que o sol da justiça se levanta. Todos os outros dias da semana devem ser figuradamente vistos por nós como as trevas, as sombras, a noite, a escuridão. Mas nesse dia o sol se levanta para iluminar, para brilhar, o sol da justiça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que devemos nos preparar. É por isso que os puritanos se preparavam e guardavam com muita atenção o dia do Senhor. É por isso que nas Escrituras Deus diz: separai
Deus diz, convocando sua igreja para adorar nesse dia, na santa convocação, Ele diz, santificai esse dia. Você tem que separar esse dia e tem que santificar esse dia. O dia do domingo, igreja, não é um dia como os outros dias da semana. Ele, na verdade, tem o mesmo tempo, a mesma duração de horas dos demais dias. Mas ele foi ordenado por Deus a ser separado de forma especial. Deus diz que esse dia deve ser santificado por nós. Não é um dia qualquer. Não é um como outro dia. É o dia que o nosso Senhor ressurgiu dos mortos, vencendo a morte. Que grande dia é o dia de hoje. Nenhuma data é tão importante quanto cada domingo da semana. Nem o Natal, nem o dia de Ano Novo, e nem qualquer outro dia é tão importante, tão mais valioso do que o dia do domingo. Se o Natal cai no domingo, amém, porque é no dia do Senhor. Mas nenhuma data, nenhuma festa religiosa é tão importante quanto esta, que nós celebramos semanalmente, o dia do Senhor, o nosso Deus. O dia que Deus fala à sua igreja, o dia que sua igreja vai até Ele como um só povo, adorá-lo, bendizê-lo, louvá-lo, levar suas súplicas ao seu trono de graça, se apresentar a Ele com cânticos e hinos. Nenhum dia como esse, igreja. Louve a Deus porque Ele separou um dia para isso, um dia para esse encontro maravilhoso. Não é à toa, mais uma vez, que os nossos irmãos puritanos chamavam de a feira da alma. É o dia em que sua alma encontra fartura, fartura de Deus, fartura da sua palavra, fartura de oração, de encontros divinos. Nada é mais maravilhoso do que isso. Nada é tão sublime do que isso. Nenhuma partida de futebol é tão boa quanto o dia do Senhor, está na presença de Deus. Estão dizendo por aí que o maior jogo de todas as Copas do Mundo foi a final da Copa do Mundo desse ano, Brasil e Argentina. Realmente foi uma grande partida de futebol. Mas, irmãos, não se compara com a maravilha de estar diante de Deus no seu santo dia. De guardar para Ele esse dia, separar e santificar esse dia para Ele na sua presença. Estar diante de Deus no culto, celebrando como estamos agora, é melhor do que qualquer coisa. Pelo menos assim Deus diz que é, e assim nós devemos entender que seja. Você precisa preparar a sua alma para isso. Você precisa preparar racionalmente a sua alma. Você precisa pensar nisso. Não é simplesmente, a informação não deve ser simplesmente engolida por você. Você precisa mastigá-la, saboreá-la, sentir, entender por que o dia do Senhor é tão importante. Por que Ele manda santificar esse dia? Por que, diz o texto do Antigo Testamento, Ele abençoou esse dia? Porque é o seu dia, o dia do Senhor. Os nossos pais batistas escreveram sobre esse dia no capítulo 22, sobre o culto religioso e o dia do Senhor. No parágrafo 7 da Confissão de Fé de 1689, eles disseram, esse parágrafo fala sobre a adoração de uma maneira geral, sobre o culto. E no parágrafo 7 está escrito: pelo desígnio de Deus, há uma lei da natureza que, em geral, uma proporção de tempo seja destinada ao culto a Deus. Dessa forma, em sua palavra, por um preceito positivo, moral, perpétuo,
válido a todos os homens em todas as eras, Deus particularmente nomeou um dia em 7 para um descanso, para ser-lhe santificado, e que desde o início do mundo até a ressurreição de Cristo foi o último dia da semana. A partir da ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, que é chamado de Dia do Senhor, e deve continuar até o fim do mundo, como o sabá cristão, sendo abolida a observação do último dia da semana, o sábado da nossa semana. O parágrafo 8 diz: o sabá é assim santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações e ordenado os seus assuntos comuns de antemão, se preparam para o dia do Senhor, organizam suas vidas antecipadamente para que nada lhes atrapalhe naquele dia. E então o texto diz: preparando seus corações e ordenando seus assuntos comuns de antemão, não apenas observam um santo descanso durante todo o dia, a partir das suas próprias obras, palavras e pensamentos sobre suas ocupações e recreações mundanas, mas também dedicam todo o tempo em exercícios públicos e privados de seu culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Os nossos pais, no século XVII, escreveram essa confissão no século XVII, já estavam atestando, subscrevendo. Essa confissão foi subscrita por mais de 100 igrejas batistas na Inglaterra e no país de Gales. E aqui, estas mais de 100 igrejas estão dizendo que assim elas observam o dia do descanso, o dia do Senhor, santificando esse dia, separando esse dia. Lute contra o seu coração perverso que quer quebrar o descanso solene de Deus. Lute para que você não quebre o mandamento, o quarto mandamento. Lute para que você preserve em sua alma um deleite nesse dia. Trabalhe com a sua mente, com sua razão, com a sua fé, com as verdades reveladas nas Escrituras, para que esse dia seja deleitoso ao seu coração. Que não seja como o sábado judaico para os judeus, que achavam aquele dia penoso, achavam aquele dia cansativo, demorado demais. Deus os repreende, porque naquele dia eles eram obrigados a parar os seus negócios, o seu comércio, sua labuta, por causa da lei, mas eles odiavam fazer isso. E Deus diz: vocês odeiam os meus sábados, acham o sábado uma canseira, e o Senhor está os repreendendo severamente, como um grande pecado, odiar o seu sábado. Ame o sábado cristão. Você precisa trabalhar isso na sua alma, meu irmão. Lembre, todas as vezes que o domingo chegar, pare suas atividades, deixe de pecar contra Deus neste quesito. Seja crente aqui também. Deixe as recreações para outro dia. Deixe os prazeres para outro dia. Santifique o dia do Senhor. Está escrito. O Senhor ordena isso. Ele ressuscitou nesse dia. É o dia da luz. É o dia do alimento. O alimento da alma, o banquete dos crentes. E você vai para outros lugares, você vai se divertir, você dá vazão à sua carne. Pare, irmão, pare com isso. Lute contra isso. Prepare-se antecipadamente. Imagine que vocês passam toda a semana em suas atividades e nos seus afazeres comuns, trabalhando, ordenando suas casas, famílias, seus trabalhos. E no domingo é o dia da alegria, é o dia da grande comunhão do Senhor. Imagine que durante
toda semana vocês estão privados de Deus. Mas o Senhor manda uma carta para você e diz: domingo nós vamos nos encontrar. Eu estou esperando vocês. Eu aguardo vocês. Pense assim. Assim é o domingo. É o dia que Deus quer falar com você. Pare o seu trabalho. Pare os seus serviços. Deixe de ganhar dinheiro nesse dia. O dinheiro que você ganha nesse dia é maldito, irmãos. É um atentado contra a santidade de Deus. Pare, guarde o dia do Senhor, santifique o dia do Senhor. Ele abençoou esse dia. Ele repreendeu aqueles que não guardaram esse dia. Puniu, trouxe juízo àqueles que não guardaram esse dia. Guarde o dia do Senhor. É o dia da sua maravilhosa ressurreição. Faça como as mulheres que se prepararam e se encontraram com o Senhor naquele dia, ressuscitado, não morto. Esperavam encontrar um cadáver, mas encontram ele vivo. Os seus discípulos, admirados, o encontram vivo. Tomé, antes de vê-lo, diz: não creio, a menos que eu veja suas mãos furadas, para saber que é ele mesmo, a menos que eu veja o seu lado que foi perfurado pela lança do soldado, e ponha o meu dedo, e veja que é ele, eu não creio. E então Cristo aparece para Tomé e mostra suas feridas. Sou eu mesmo, Tomé. Creia, eu ressuscitei dos mortos no primeiro dia da semana, o dia do culto. Nós estamos aqui essa noite porque nessa noite, nesse dia que Cristo ressurgiu e nós adoramos a Ele. Mas você não deve guardar só esses momentos. Você não deve pensar assim: não, agora é 5 da tarde, eu vou banhar e agora é o dia do Senhor. Agora eu vou para a igreja. E separar um punhado, alguns grãos do dia do Senhor para o Senhor. Você deve guardar o dia todo, irmão. Agende-se, programe-se para não quebrar esse dia. Vocês sabem que quando Deus mandou o maná do céu para Israel no deserto, Ele não permitiu que ninguém apanhasse maná no sábado, no dia do Senhor. Por isso, na sexta-feira, Ele mandava uma porção dobrada para que eles guardassem, para que eles apanhassem tudo na sexta e pudessem comer na sexta e no sábado, sem precisar apanhar maná no sábado, porque o sábado era sagrado, separado. O Senhor fez assim. Essas coisas todas continuam sendo verdadeiras. Todos os princípios no dia do Senhor continuam valendo. O dia do Senhor é um dos 10 mandamentos da lei moral de Deus. Todos os mandamentos precisam ser observados. Não matar, ainda vale esse mandamento? Não roubar, não adulterar, todos esses mandamentos ainda são válidos. Por que só o 4º mandamento, guardar o dia do Senhor, não vale mais? Porque há desleixo por parte de muitos cristãos que não querem sacrificar um pouco do seu tempo para Deus em santidade. Lembrem que foi nesse dia que aconteceu o maior evento da história, a sua ressurreição. Por isso, guardem esse dia. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Amém.